Bem, Pai e Senhor, bom início de noite aí, finalzinho de tarde, mais uma vez aqui, nós vamos separar esse tempo de oração, de consagração ao Senhor, mais uma live de oração, mais uma oportunidade que Deus nos dá de colocarmos um propósito no altar do Senhor juntos, em comunhão, mesmo cada um nas suas casas, amém? É uma alegria muito grande partilhar daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Nós vamos orar nessa hora, depois vamos cantar um louvor. E onde você estiver agora, eu queria que você fechasse seus olhos. De repente você está num lugar que fica difícil fazer isso, de repente está no trabalho ou fazendo qualquer outra tarefa, mas volte seu coração para o Senhor nessa hora e nós vamos orar. Vamos entregar esse momento ao Senhor, vamos colocar tudo diante dele. Amém? Pode ser que talvez nesse dia tenha sido tão corrido para você, tantas coisas possam ter acontecido, que talvez você não tenha conseguido tirar tempo para agradecer ao Senhor, para colocar a sua vida diante do Senhor, para derramar a sua vida diante dele. Então essa é a oportunidade que o Senhor nos dá no dia de hoje. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, volte o seu coração para o Pai, para o Todo-Poderoso, para o Altíssimo, e vamos falar com ele nessa hora. Senhor Deus, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa live. Não é só mais uma live, mas mais um dia onde o Senhor separa para que o teu povo venha estar te buscando, para que o teu povo venha estar colocando tudo diante de ti, para que o teu povo venha estar consagrando a vida diante de ti, para que o teu povo, Senhor, venha estar rendendo graças a ti por aquilo que o Senhor tem feito, para que o teu povo venha estar colocando clamores específicos no teu altar, para que possamos, Senhor Deus, te entregar a adoração, te entregar o louvor, e que possamos receber orientação do alto, que possamos receber o direcionamento da tua palavra, que possamos receber, Pai, uma porção especial da tua unção, uma porção dobrada, algo novo, uma unção fresca, Senhor. Quantos corações aflitos, quantos corações entristecidos ou desesperados podem estar assistindo essa live nesse momento, mas nós cremos que o poder do teu sangue, pelo poder do teu sangue, Senhor, onde havia tristeza nesse momento, eu contemplo pelos olhos da fé que já está havendo alegria do Senhor. Onde havia desespero, já está havendo confiança no Senhor. Oh Jesus, eu creio, porque o Senhor é poderoso para mudar qualquer quadro, qualquer situação. O Senhor é poderoso. Eu creio que a última palavra vem do Senhor. E o desespero não pode tomar o nosso coração acerca do porvir, acerca daquilo que vai acontecer. A tua palavra mesmo nos orienta. Não estejais ansiosos por coisa alguma. E diz mais, confie no Senhor, coloque tudo diante dele, vede, contemple o livramento do Senhor. Pai, nós queremos colocar diante de ti, crendo já na tua ação, Espírito Santo, crendo já que o Senhor já está movendo, já está fazendo, já está falando, já está se manifestando em cada coração, em cada vida, em cada lar, em cada família, Senhor. Quantas famílias nessa hora, quanto o inimigo tem tentado, Senhor, atingir, alcançar, atacar as famílias, mas nós colocamos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família diante de ti, colocamos diante do teu altar para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha ser como um muro ao redor da nossa família, para que o Senhor venha ser como um muro ao redor dos nossos filhos, para que o Senhor venha ser como um muro ao redor dos nossos esposos, esposas. Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar neste momento tudo diante de ti, porque nós cremos que a última palavra vem do alto, a última palavra vem de Deus, e o teu sangue na cruz do Calvário nos garante essa vitória. Teu sangue na cruz do Calvário nos dá autoridade para declarar sobre o caos, declarar a paz de Deus nos corações. O teu sangue na cruz do Calvário nos impulsiona a sermos ousados na tua presença. Aleluia. Confiar em ti, confiar no teu amor, confiar na tua provisão, confiar de que haverá uma saída, haverá uma porta aberta onde não tem porta. Confiar de que o Senhor, se for preciso, abre um mar diante de nós. É o teu sangue que nos dá essa certeza, essa garantia, essa ousadia de declarar isso, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades. Então, Pai, nós entregamos tudo a ti. Entregamos esse momento, Senhor. Sonda nessa hora os
corações, as mentes. Toca, Senhor, com a tua mão de poder sobre cada um. A tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que convence os nossos corações, no que haja um convencimento, Deus, nas nossas vidas hoje, acerca da necessidade de sermos consagrados a Ti a cada dia, termos uma vida de consagração a Ti. O Senhor busca verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eis-nos aqui como verdadeiros adoradores na Tua presença, Pai. Nós louvamos a Ti e Te agradecemos. Amém? Aleluia. Vamos cantar esse louvor. Diz que Cristo levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Tome posse dessa cura. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Declare: Jesus, Jesus, só Tu és pão da vida. Louvado seja o teu nome. Amém? Aleluia. Bom, como sempre acontece, o nosso clamor, o nosso propósito de oração é sempre direcionado a partir de uma palavra, né? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia aí, ou o seu celular, o seu tablet, enfim, seu computador, em Gênesis capítulo 9, a gente vai ler do versículo 18 até o versículo 27. Gênesis capítulo 9, versículo 18 ao versículo 27. Amém? Esse texto que nós vamos ler vai falar sobre a história de Noé e de seus filhos. Gênesis capítulo 9, versículo 18 ao 27. Eu vou ler aqui e diz assim: o texto diz assim:
Os filhos de Noé que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé, e todas as pessoas da terra se originaram deles. Noé era agricultor. Ele foi o primeiro agricultor a plantar uma vinha. Um dia bebeu vinho e ficou embriagado. Depois tirou toda a sua roupa e ficou nu na sua tenda. Cã, o pai de Canaã, filho de Noé, viu que o seu pai estava nu e foi contar aos seus irmãos que estavam fora da tenda. Mas Sem e Jafé, os outros 2 filhos de Noé, pegaram uma manta e colocaram sobre os ombros, depois andaram de costas e cobriram o seu pai. Dessa forma, eles evitaram de ver a nudez de seu pai. Quando Noé acordou da sua bebedeira e soube o que o seu filho mais novo tinha feito, disse: maldito seja o seu filho, Canaã, que seja escravo dos escravos de seus irmãos. Depois disse a Sem e a Jafé: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que Canaã seja seu escravo, que Deus aumente o território de Jafé, que viva nas tendas de Sem e que Canaã seja seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e a idade em que morreu já foi de 950 anos. Amém? Então, eu preciso começar confessando que eu resisti um pouco com o Espírito Santo acerca dessa palavra, porque o Espírito Santo hoje nos instrui a sua igreja a algo muito forte, e algo que tem sido muito alvo de Satanás em relação à igreja de Cristo, que é ferir a comunhão da igreja de Cristo, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo as coisas estão começando a voltar ao normal, né? Porque não talvez você já tenha escutado esse termo, talvez não seja de primeiro momento esse normal como era antes, né? De ter a liberdade de fazer as coisas. As coisas estão voltando aos eixos, mas ainda existem prevenções, existem precauções, ainda existem uma série de coisas que precisam ser seguidas, né? Por exemplo, existe uma previsão de retorno dos cultos aqui na Igreja Conquistando Vitória. Existem outras igrejas que já retornaram, mas seja as igrejas que vão retornar ou as que já retornaram, não é um culto normal, né? Existe uma série de requisitos, uma série de orientações que precisam ser seguidas, né? E precisam ser levadas a sério. Então, eu estou dizendo isso porque a gente tem escutado muito falar sobre esse voltar ao normal, que não é tão normal e comum pra gente, né? E aí eu escutei do pastor Thiago Brunet, há umas semanas atrás, numa palavra que ele ministrou, ele estava falando sobre que a gente não deve querer que tudo volte ao normal, a gente deve querer que a gente volte melhor. Ele estava querendo dizer de aproveitar esse tempo onde nós estamos no isolamento social, onde nós estamos afastados um do outro, porque uma das coisas principais que esse tempo de quarentena, que esse tempo de isolamento tem nos ensinado é valorizar as relações, valorizar pessoas, né? Quanta falta a gente tem sentido às vezes de abraçar um familiar, de abraçar um irmão da igreja, né? De estarmos juntos. Sei que nós estamos sempre aqui nas lives, sempre no chat de lives, de culto, sempre na comunhão, mas é uma comunhão diferente, né? Uma comunhão que tem restrições. Então, é diferente da comunhão que nós tínhamos quando estávamos aqui na igreja, é diferente da comunhão que você tinha com seus familiares, quando você, né, podia ter liberdade de ir, de vir, sem que tivesse problemas quanto a isso. Então, uma das coisas que nós aprendemos, talvez uma das coisas mais relevantes que esse tempo de quarentena e de isolamento nos ensinou, é valorizar as relações. E o Espírito Santo tem ministrado no meu coração que
essa é justamente a área onde o inimigo tem tentado, tem lançado flechas, onde o inimigo tem lançado as suas armadilhas, né? É justamente nas relações, é justamente nos relacionamentos. Então, para que a gente entenda o que o Espírito Santo, o propósito da nossa oração, o propósito da nossa live de oração no dia de hoje, né? A gente precisa ler esse texto que eu li aqui de Gênesis capítulo 9, versículo 18 ao 27. A gente precisa ler esse texto considerando o comportamento de 4 pessoas, considerando o comportamento de Noé, considerando o comportamento de seus filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Então a gente precisa avaliar o comportamento de todos eles. Então vamos começar falando sobre Noé, porque é muito fácil, né, falar sobre Noé. Um homem íntegro diante de Deus. A palavra vai nos dizer no versículo, no capítulo 6 de Gênesis, que no ambiente de pessoas tão cheias de maldade, de pessoas tão vazias de Deus, tão longe, distantes de Deus, pessoas tão maldosas, pessoas idólatras, enfim, pessoas que se distanciaram do Senhor. Deus olhou aquele cenário e dentro daquele cenário de maldade, de tanta coisa ruim que estava acontecendo, Deus olhou para alguém e o comportamento de alguém, e esse alguém é o Noé. Você pode ler isso lá no capítulo 6 de Gênesis. O comportamento de Noé chamou a atenção do Senhor. E o Senhor olhou com um olhar diferente para ele. E a palavra vai dizer que Deus viu em Noé um homem íntegro, um homem temente, um homem que andava nos caminhos do Senhor, né? Um homem que era fiel, né? Um homem que era zeloso. Então, você vê que esse tipo de comportamento chamou a atenção do Senhor. E Noé vai passar, apesar de ser esse homem, né, um homem que obedeceu ao Senhor, um homem que, né, ouviu a voz do Senhor. Noé, construa a arca e eu vou te dar as devidas orientações. Noé seguiu corretamente aquilo que o Senhor orientou, e ainda assim anunciando o propósito de Deus acerca daquela arca, e Noé cumpriu tudo. Um homem assim que a gente tem como, né, uma referência de homens de Deus que passaram por essa terra. Mas é bem verdade que mesmo que Noé tenha sido um homem de comportamento bom, íntegro, Noé passou, assim como eu e você, e assim como qualquer um, está propício a passar por momentos, por situações, na verdade, né, por situações difíceis, no sentido de situações inesperadas, por situações que a gente não contava e por situações que vão nos levar a consequências muito ruins, né? A palavra vai dizer que Noé era agricultor, mas ele vai começar a plantar uma vinha, né? Então ele era agricultor, não estava acostumado com a vinha. Então ele começa a cultivar essa vinha e ele vai começar, né, a colher os frutos dessa vinha. Então a palavra diz que ele tomou, né, do vinho, da sua produção ali da vinha, mas talvez a palavra não vai detalhar esse processo, mas a gente entende que o vinho, né, o suco da uva, ele passa por um processo de fermentação. Então, no meio desse processo de fermentação, né, do suco da uva, né, no vinho, então Noé toma esse vinho, né, que acaba o deixando fora de si, né? E por estar fora de si, olha a consequência, por estar fora de si, a palavra diz que Noé ficou nu na sua tenda, né? E ficar nu fala de expor a sua intimidade, fala de expor a sua vergonha, né? Fala de uma exposição indesejada, fala de uma exposição inesperada, fala de uma exposição que traz comprometimento, né? Então, esse foi o cenário desse texto que nós lemos aqui, né? Noé, apesar de ser um homem íntegro, né, passou por essa situação tão constrangedora. E aí eu quero começar com você agora a analisar bem a fundo o comportamento dos filhos de Noé. Quero analisar o comportamento mais normal,
né, que eu quero dizer normal, que a gente mais costuma ver, que é o comportamento de Cã, né, o filho de Noé. Porque a palavra vai dizer que Cã, quando vê a situação que o seu pai estava, veja, Noé, né, estava numa condição de embriagado, fora de si, o seu filho Cã vê que ele está embriagado, vê que ele está numa situação delicada, está numa situação complicada, vê a consequência dessa situação complicada, ou seja, ele chegou ao ponto de ficar nu, de mostrar a sua nudez, chegou ao ponto de mostrar as suas vergonhas. Então, Cã vê a situação do pai, vê a consequência daquela situação do pai, e o que ele faz? Qual é o comportamento de Cã? Ele vai, olha a nudez do pai, vai até os dois irmãos para contar, para compartilhar com outras pessoas acerca da vergonha de seu pai, acerca da situação difícil de seu pai. Então, diante desse quadro, anote aí, preste bem atenção. O comportamento de Cã foi, ele foi lá, olhou, participou daquela vergonha, né? E não contente, ele pega essa informação, ele pega essa situação e propaga isso. Quer dizer, ele amplia o problema quando ele passa essa situação, quando ele vai até os seus irmãos, né, para fazer fofoca, quando ele vai até os irmãos dele para contar, você não sabe o que eu acabei de ver, talvez, né, o texto não vai, né, descrever exatamente a fala deles, mas vamos imaginar aqui, né, que ele chegou para os irmãos, vocês não imaginam o que eu acabei de ver, nosso pai está lá, né, numa situação delicada, constrangedora, mostrando as suas vergonhas, e a atitude, o comportamento de Cã foi simplesmente ver, partilhar e aumentar aquele problema, à medida que ele contou esse problema para outros, né? E aí, a gente vai analisar agora o comportamento dos outros dois filhos de Noé, que é Sem e Jafé. Então, quando Cã chega para eles, preste bem atenção, quando Cã chega para eles e fala, olha, vocês não sabem o que eu acabei de ver, nosso pai está numa situação deplorável, está nu lá na tenda, e eu vim aqui contar para vocês. Então, ao invés de Sem e de Jafé darem continuidade àquele comportamento ruim, aquele comportamento menosprezível de Cã, o que eles vão fazer? Eles vão apagar aquela chama, né, de propagação do problema. O que eles vão fazer? A palavra vai dizer que eles pegam como se fosse uma manta, um cobertor, algo do tipo, né? Eles colocam assim nas suas costas, nos seus ombros, e eles vão até a tenda onde Noé estava, eles vão de costas, porque eles não queriam ver a nudez de seu pai, então eles vão até de costas, tampam a nudez do seu pai, né? Colocam ali nele o lençol por cima, tampam, e o que vai acontecer? No dia seguinte, Noé, agora já lúcido, né? Ele soube do que aconteceu, e o comportamento de Cã, que foi lá, olhou o problema e passou aquele problema, ampliou o problema e passou para outros, recebeu uma maldição acerca do seu comportamento. Enquanto Sem e Jafé receberam uma bênção, foram abençoados, receberam uma palavra de bênção na vida deles por conta do comportamento, ou melhor, do bom comportamento deles. E o que o Espírito Santo nos direciona a orar neste dia de live acerca desta palavra aqui? Como eu falei no começo, a comunhão, seja na sua casa, seja na sua família, seja no meio dos seus parentes, seja comunhão no seu trabalho, seja comunhão na igreja principalmente, né? Na igreja, seja comunhão na igreja, o alvo de Satanás é quebrar, é destruir essa comunhão, né? A família, a gente tem aqui um exemplo do caso que nós lemos aqui de uma família que foi planejada para quê? Para ter comunhão. Então essa era a intenção. Mas um comportamento ruim num ambiente de comunhão, ele é capaz de trazer maldição ao invés de trazer a bênção da comunhão. Porque o que acontece, irmãos? O que Deus nos direciona de uma maneira muito clara, né? Quando Sem e Jafé vão até o seu pai, cobrir a nudez do seu pai de costas, com
né, uma manta, a palavra vai usar esse termo de manta, com uma manta, uma coberta, enfim, seja o que for, eles vão de costas para cobrir a nudez do seu pai. Na verdade, eles estão assim, se o meu pai, ou seja, quem for a pessoa, está numa situação difícil, está enfrentando uma situação difícil, eu não tenho que pegar essa situação e aumentar essa situação. Eu tenho que fazer algo. Então, o que eles fizeram? Eles foram lá para ajudar a solucionar o problema. Ah, você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, na verdade, aconteceu um problema lá com fulano. Você ficou sabendo o que aconteceu lá na casa de fulano? Você ficou sabendo o que aconteceu lá com a irmãzinha tal? Com a irmãzinha tal? E aí a pessoa, ela procura saber o que aconteceu, mas ela não quer resolver a situação. Ela quer simplesmente ter conhecimento da situação para poder aumentar aquela situação e está sendo conivente com a quebra da comunhão ali. Então a pessoa aumenta aquela situação ao invés de agir como seja a fé. Sabe, irmãos, a gente tem que ter esse tipo de perspectiva acerca das situações que acontecem nos ambientes onde Deus nos coloca. Que a gente não quer nem saber o que é, a gente não precisa saber o que aconteceu, a gente não precisa saber, mas por quê? A gente não precisa saber o que está acontecendo, eu não preciso saber o que está acontecendo dentro da casa do meu irmão para poder orar por ele, para poder ser um intercessor da vida dele. Eu não preciso saber o que está acontecendo dentro da casa, né, da minha irmã aqui na igreja, eu não preciso saber para ser uma intercessora da vida dela. Se eu sei que alguém está passando por uma situação ruim, teve um problema na família, teve um problema dentro de casa, teve um problema na igreja, a minha função não é aumentar esse problema e propagar esse problema e talvez pegar o meu telefone e contar para fulano e ciclano, você soube o que aconteceu com a irmãzinha? Não! Eu preciso agir como Sem e Jafé. Eu preciso agir como eles, que fizeram algo que poderia ser feito, mesmo que seja, né, no caso ali, o que eles puderam fazer? Cobrir a nudez do seu pai, até que ele voltasse a si. Né? Mas talvez nas diversas situações que acontecem nos nossos meios familiares, na igreja, seja, como eu falei, que seja onde Deus nos colocar, seja por onde você passar, talvez o que você pode fazer é orar, é estar intercedendo. Mas não, muitas das vezes a gente tem essa inclinação para ser alguém como Cã, para ser alguém que vai lá, participa do problema do irmão, participa da humilhação do irmão, participa da situação difícil que o irmão está vivendo, não faz nada acerca daquilo e ainda por cima aumenta o problema. Por que Deus, o Espírito Santo de Deus, nos alerta acerca dessa palavra no dia de hoje? Porque esse tipo de comportamento gera na nossa vida maldição. Isso é muito, muito sério. Parece ser uma coisa simples, parece ser uma coisa boba, mas Cã não era obrigado a fazer nada. Ei, nós somos pacificadores, o Senhor nos chamou para sermos pacificadores nessa terra. Sabe? E quando a palavra que foi dita no começo dessa live, né, sobre voltar à normalidade, ou seja, voltarmos às atividades na igreja, voltar ao convívio familiar, que nós possamos voltar nesse sentido diferentes, possamos voltar sabendo que Deus nos chamou para ser como Sem e Jafé, pacificadores, apaziguadores. Deus não nos chamou para ser como Cã, pessoas que aumentam os problemas, propagam os problemas. E quando você faz isso, meu irmão, sabe o que acontece? Você passa a ser parte do problema. Quando você transfere para uma outra pessoa um problema que não é seu, você passa a ser parte daquele problema. Olha que embaraço, olha que situação. E isso gera maldição. Porque no dia seguinte, Cã recebeu uma palavra de maldição na sua vida. Enquanto aqueles que com um comportamento que agrada ao Senhor foram pacificadores, foram pessoas que se colocaram para resolver o problema, não tem que aumentar nada, na verdade eu tenho que agir de compaixão, de misericórdia, de empatia pela vida do meu irmão. Porque uma situação inesperada como essa que aconteceu com Noé pode acontecer comigo também. Então eu preciso me colocar no lugar do meu irmão, preciso me colocar no lugar dessa pessoa e ser alguém que vai contribuir, e ser alguém que vai ajudar para a solução do problema, ser alguém que vai contribuir para a resolução
nessa live, nós vamos orar para que Deus nos faça refletir acerca do nosso comportamento. Porque se até então nós estamos agindo como Cã, hoje o Senhor nos chama a agir, a termos o comportamento como Sem e Jafé. Deus nos chama nessa noite a agirmos, a assumirmos esse comportamento, que é um comportamento de bênção, é um comportamento que atrai bênção. Às vezes você fala, não sei porque as coisas na minha vida não acontecem, não sei porque as coisas na minha vida parecem que não andam. Irmão, são coisas simples que atraem sobre a nossa vida maldições. Isso é muito sério. E foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesse dia. O tema dessa live é bênção ou maldição? Por quê? Por que essa pergunta? Porque é uma escolha. Depende de mim e de você. Eu não posso fazer essa escolha para você. Mas é como se Deus estivesse nos perguntando, ei, a partir da luz da palavra, o que você escolhe? Você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição? Ou seja, você escolhe continuar no comportamento de alguém que atrai a maldição, ou você escolhe hoje ser alguém apto para ser abençoado, apto para receber a bênção? Alguém que atrai a bênção simplesmente porque tem um comportamento que agrada ao coração do Senhor, porque tem um comportamento de alguém que se coloca no lugar do irmão. Porque, como eu disse aqui, essa situação inesperada aconteceu com Noé, mas poderia acontecer com qualquer um. Então a gente precisa se colocar no lugar do irmão. E Deus nos alerta nesse sentido, irmãos, para que nós venhamos voltar, né, nessas novas atividades, seja na igreja, na família, em qualquer ambiente, no trabalho, voltarmos diferentes. Voltarmos diferentes. Sejamos pacificadores, apaziguadores do problema. Não é tapar pecado, não é esconder pecado, mas é simplesmente estar na posição que Deus quer que nós estejamos. O que eu posso fazer para contribuir para a resolução desse problema? Para contribuir na vida do meu irmão que nesse momento está passando por uma situação difícil, inesperada, seja ela qual for. Deus nos chama nessa noite para, assim como Sem Jafé, que nós venhamos escolher nessa noite o caminho da bênção. O comportamento, o andar no comportamento que nos leva, que nos conduz ao caminho da bênção. Amém? Então nós vamos orar nesse sentido. E olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Eu tenho aqui na minha mão a lista do nome de pessoas que vocês, cada um de nós, temos colocado nas lives de culto da Igreja Conquistando a Vitória, né? Foi um direcionamento que Deus deu à nossa pastora Lucileide. Então nós temos colocado nomes de pessoas e esses nomes têm sido anotados um a um. Eu tenho aqui uma lista imensa com o nome de várias pessoas. E dentro dessa oração que nós já vamos fazer, nós vamos colocar essas pessoas diante do Senhor. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora. Preste atenção no que o Espírito Santo vai dizer agora a todos nós, porque isso dói. Mas olha isso, muitas das pessoas que estão aqui hoje não estão mais na casa de Deus, não estão mais em comunhão com a igreja, né? Na igreja de Cristo, não estão mais vivendo a comunhão por conta de terem achado, né, no meio do seu convívio, seja na igreja ou em qualquer outro lugar, pessoas que têm um comportamento de Cã. Às vezes, Deus te colocou para você ser um abençoador na vida de alguém, quando aquela pessoa passou por uma situação difícil, passou por uma situação inesperada, né? Você, ao invés de agir, eu e você, ao invés de agirmos como Sem e Jafé, agimos como Cã. Tem muitas dessas pessoas que estão aqui nessa lista que hoje não estão nos caminhos do Senhor por conta de atitudes e de comportamentos como a de Cã, como o que filho de Noé teve. Preste bem atenção, Cã era filho de Noé, isso fala de proximidade, um nível de proximidade muito grande. Então, irmãos, que haja um derramar de uma sabedoria de Deus sobre as nossas vidas para que nós venhamos assumir essa responsabilidade, decidir pelo caminho da bênção e mudar o nosso comportamento. Amém? Então nós vamos colocar essas pessoas diante do Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor acerca desse propósito. Porque Deus quer mudar comportamentos, Deus quer mudar caráter, Deus quer mudar
a nossa visão acerca das pessoas. Deus quer mudar a nossa visão acerca daquilo que o meu irmão passa. Deus quer nos derramar sobre nós essa empatia, esse amor. Somos igreja, temos que ser marcados pelo amor e pela misericórdia. Temos que ser marcados pelo amor e pela misericórdia. Então, se não temos sido, hoje é a oportunidade de mudar e fazer diferente, amém? Então feche seus olhos aí, nós vamos orar nesse sentido, amém? Espírito Santo de Deus, Pai de amor, Pai eterno, Senhor, que palavra, que instrução que o Senhor nos dá. Parece algo tão simples, mas, Senhor, é algo tão corriqueiro no nosso meio, é algo quase que diário, situações acontecem e a gente parece que está habituado a agir como cão, habituado a pegar o problema, participar do problema, partilhar o problema e a gente acaba, olha a bola de neve, Jesus, a gente acaba sendo parte de um problema que não é nem nosso. Olha a maldição já se instalando. Quantas coisas na nossa vida travada, quantas coisas na nossa vida que não andam por conta de maldição. Oh, e a gente ora tanto, expulsando o diabo, expulsando Satanás, mas na verdade é o nosso comportamento errado, equivocado, acerca daquilo que Deus espera de nós. Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas no dia de hoje. Tenha misericórdia de nós, Senhor, mais uma vez, e que a Tua graça mais uma vez nos alcance, para que nós possamos hoje, Senhor, ter condições de decidir, de mudar o nosso comportamento, mudar o nosso jeito de viver, mudar o nosso jeito de reagir aos problemas do meu irmão, de agir, o que eu posso fazer, nos colocarmos como, apaziguadores. É lógico que nem em todo tempo, não é todo momento que a gente vai ter a solução para o problema de alguém, mas, Senhor, eu posso no mínimo ser um intercessor, eu posso no mínimo ser um apaziguador. Quando alguém vier, Senhor, até a mim, para me falar, para propagar, para aumentar, para fofocar acerca de um problema, que a minha postura é o Daniele, e que a postura dos meus irmãos, Senhor, aqueles que desejam viver isso nessa noite, que a nossa postura venha a ser como a de Sem e de Jafé. Não. Eu não aceito partilhar da maldição. Eu optei pelo caminho da bênção. Então por isso eu vou corresponder ao coração do Pai e vou ser um intercessor na vida do meu irmão. Eu vou ajudar com alguma coisa que eu posso fazer, com alguma coisa que eu posso contribuir, mas eu vou fazer algo para que o meu irmão obtenha vitória naquilo que ele está passando, para que a vergonha do meu irmão venha a ser transformada em bênção, para que a tristeza do meu irmão naquela situação que ele está passando venha se transformar em alegria e regozijo no Senhor. É para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Essa é a missão, esse é o DNA da Tua igreja, Senhor. E que essas pessoas que estão aqui na lista, eu já quero colocar diante de Ti, Pai. Cada um, o Senhor conhece cada um, Senhor. Eu posso conhecer o nome ou a vida de um ou outro aqui, mas o Senhor conhece a cada um de nós no íntimo, no individual. E o Senhor sabe, porque o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito testifica no meu espírito, testifica em mim que pessoas que estão aqui nesta lista, de pessoas que precisam de ajuda, que precisam de oração, estão nessa condição justamente porque ao redor deles não tinha Sem Jafé, mas tinha Cã. Oh Senhor, que o Senhor levante a Tua igreja, a igreja de Cristo, a igreja adornada, para ser uma igreja preparada, Senhor, para quando a situação vier, venha escolher e venha declarar: não, comigo não, eu escolho o caminho da bênção. Porque olha como isso é lindo, Senhor, olha como é lindo. Se eu partilho do problema do meu irmão e eu aumento esse problema, eu espalho, eu propago esse problema, eu passo a ser parte do problema. Mas se eu vou até o meu irmão com oração, com intercessão, para abençoar a vida dele
naquele momento, na situação, seja qual for que ele esteja passando, eu também sou parte da bênção junto com o meu irmão. Olha que coisa linda! É essa conexão de bênção que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós, enquanto igreja de Cristo nessa terra. Eu não digo somente igreja de Cristo, essa palavra é para aqueles que assumem a posição de igreja relevante de Cristo, como o Senhor já falou aqui conosco em uma das lives. Não basta simplesmente assumir o título de eu frequento a congregação X e Y. Não, eu sou igreja de Cristo nessa terra, igreja relevante, ou seja, igreja que faz a diferença. Igreja que faz a diferença é a igreja que age diferente do comportamento que todo mundo está inclinado a fazer. Ah, Senhor, nos convence acerca dessa palavra e nos dá hoje mais uma oportunidade de fazermos diferente, para que possamos alcançar a bênção. Senhor, que cada um de nós venha escolher a bênção, que venha escolher o caminho de bênção e não o caminho da maldição. Senhor, nos convença que quando nós fazemos isso, algo aparentemente tão inofensivo, Senhor, nós estamos dando uma legalidade enorme, uma porta de legalidade para que Satanás entre com tantas outras situações. Ah, Espírito Santo de Deus, reaviva na tua igreja a comunhão, Pai. Não permita que a comunhão, que o estar em comunhão, que o amar ao nosso irmão, independente das situações e das características, Senhor, que isso venha a ser primordial, que isso venha a ser prioridade na nossa vida. Oh, Senhor, porque entendemos hoje que somos a igreja relevante de Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Pai, mais uma vez eu declaro a Ti, coloco cada uma dessas pessoas nas Suas mãos, Senhor, para que o Senhor venha tocar agora. Não sei o que estão fazendo, onde estão, com quem estão, mas o que eu sei é que há um Espírito que é poderoso e que há um Espírito que toca no íntimo e tem o poder de nos tocar tão profundo que nos constrange. O Teu tocar nos constrange, mas também nos leva à mudança, nos leva a uma nova vida, nos leva ao caminho da bênção. Oh, Senhor, o Senhor tem para cada um de nós um caminho de bênção nessa noite, mas que nós venhamos decidir, andar, trilhar por esse caminho. Não importa se desviamos desse caminho da bênção uma vez ou outra, o que importa é que hoje é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Pai. Eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Espírito Santo, que essa palavra não venha morrer aqui. Essa live vai terminar, o mês vai terminar, a semana vai terminar, mas que dentro de nós venha ver, Senhor, essa consciência, essa necessidade de entender qual é a postura, qual é o comportamento. O Senhor ministrou aqui para nós, né? O foco não é a posição, mas sim o posicionamento. Que coisa forte isso que o Senhor nos ministrou a partir da vida da missionária Daniele Melo. Ah, Jesus, não é a posição, é o posicionamento. Então hoje nós nos posicionamos no caminho da bênção. E quando eu me posiciono no caminho da bênção, aqueles que estão ao meu redor, aqueles que estão próximos, né? Aqueles que de alguma maneira estão comigo na caminhada também partilham da bênção. Então, Pai, que nós não venhamos permitir pessoas que estão dando legalidade à maldição de alcançarem essa maldição com a nossa vida, que venhamos rejeitar isso, que venhamos identificar que isso é cilada do inferno, que isso é Satanás querendo acabar, aniquilar a comunhão. Mas, Senhor, nós somos a igreja de Cristo. Oh, Jesus! E não há prazer maior do que estarmos em comunhão uns com os outros, partilhando os momentos difíceis, partilhando das alegrias, partilhando das vitórias, partilhando dos dias que também não são tão bons assim. Isso é andar em comunhão. Então, Senhor, nos dê essa sabedoria, nos dê, Senhor, esse conhecimento acerca de qual é o caminho da bênção, para que venhamos hoje nos posicionar diante de Ti. Amém? Aleluia. Que Deus nos convença acerca dessa palavra, porque há uma seriedade muito grande nisso, né? É nas pequenas coisas. Uma pessoa costumava sempre me dizer, né, que a gente não tropeça nas pedras grandes. As pedras grandes são mais nítidas, chamam mais atenção, então a probabilidade da gente desviar dessas pedras é muito grande. Agora, pedras pequenas, onde a gente não vê, não percebe,
não está no nosso campo de visão, essas pedras, certamente a gente insiste em tropeçar nas mesmas pedras. Mas hoje o Senhor nos deu a revelação da palavra, ou seja, o entendimento, e isso é a ferramenta. Deus hoje nos deu ferramentas para que possamos assumir a nossa posição de igreja de Cristo relevante nessa terra e que não abre mão da comunhão. Para com isso de que eu perdoei, mas não quero andar mais junto. Irmãos, não abra mão da comunhão. Não abra mão da comunhão. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe os seus, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o Brasil, que Deus dê direcionamento aos nossos governantes, a toda a liderança política do nosso país, que Deus abençoe São Gonçalo, Deus toque no nosso prefeito, em nome de Jesus, que Deus possa tocar também no governador, enfim, todas as autoridades nós colocamos diante do Senhor, e que a tua casa esteja guardada com o sangue de Cristo, que a tua vida também esteja guardada com o sangue de Cristo, e que o Senhor possa te usar poderosamente com as características de Sem e de Jafé nessa terra. Amém? Que você seja marcado por esse comportamento de alguém que acolhe, de alguém que ajuda, de alguém que apazigua, né? E de alguém que está ali para ser de alguma maneira um canal de bênção. Amém? Deus te abençoe, haja luz sobre a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz.